você acaba, por consequência, passando uma impressão de que você é uma pessoa madura, que você é uma pessoa inteligente, admirável, que você é uma pessoa... Porque você está tentando entender o que o outro está querendo dizer. Sim. Né? Então, assim, você saber fazer uma boa leitura do que o outro está falando faz com que você essencial. automaticamente seja mais atraente, seja mais... Exato. Sim. Colore, enfim, de várias maneiras. Fala, pessoal, você quer encontrar e viver um relacionamento verdadeiro? Eu sou o Matheus. Eu sou a Júlia. E hoje a gente vai falar pra vocês sobre aquela situação chata do... eu acho que... eu não preciso falar o que eu tô pensando. Não. Ele vai saber o que eu tô... Vai adivinhar. Não, ele vai saber. Pô, pelo amor de Deus. A gente namora, óbvio, né? Que ele vai... Não, ele já tá conversando Com comigo certeza. faz, 10 dias, 15 dias, um mês. Ele me conhece a vida toda? Não, pelo amor de Deus. Né? Com certeza. Você precisa ter bola de cristal pra saber o que a outra pessoa pensa. Então, Júlia, o que significa a pessoa ter bola de cristal? Ela precisa ter uma bola de cristal para fazer uma leitura mágica de tudo o que o outro está pensando? Você precisa pensar, você precisa saber o que o outro está pensando? Na verdade, sim, você precisa saber o que a outra pessoa está pensando, só que Mas não como é... assim? Você precisa saber? Precisa ter bola de cristal? Não precisa ter bola de cristal, não precisa, sei lá, não precisa fazer essas coisas místicas, não sei, enfim, respeitosamente falando, mas você precisa fazer o exercício de se colocar no lugar do outro e você tentar imaginar o que o outro está pensando e você também analisar alguns aspectos da fala dele para você identificar o que ele quer em determinados momentos. Então, assim, a sociedade geralmente, né, Ju, ela costuma dizer pra você que você precisa ter... Você não precisa ter bola de cristal pra tentar você saber o que o outro quer. O que o outro tá pensando. Mas a verdade é que você precisa, em certo nível, tentar adivinhar o que o outro está pensando. Você deveria estar, sim, se preocupando... Fazendo esse exercício, sim. Em ter um certo nível de empatia, né? Com certeza. Tentar entender, né? E é claro, assim, você não precisa adivinhar o que o outro está pensando. Mas você precisa, em certo nível, tentar perceber como é que a pessoa está falando o que ela está falando. Sim. Se ela está gostando, se ela não está gostando. Você deveria, sim, estar se preocupando com esse tipo de coisa. E hoje a gente vai falar pra você como que você... faz isso, né? Como que você consegue perceber, como que você se torna uma pessoa mais observadora referente à pessoa que você está compartilhando o relacionamento, né? E o que a gente não vai falar sobre hoje aqui, Ju? Então, assim, o que não é tentar adivinhar o que o outro está pensando. Não tem nada a ver. São aquelas pessoas extremamente chatas, inconvenientes e insistentes que ficam perguntando a cada... das pessoas. Mas são chatos. A cada, sei lá, 30 minutos por que você tá assim? Você parece que tá muito sério. Aconteceu alguma coisa? E fica te perguntando o que aconteceu. Isso afasta as pessoas de tentarem se comunicar, de tentarem falar o que elas sentem e o que elas estão achando sobre determinada coisa. Porque a pessoa fica tão assim naquela de tentar descobrir que isso acaba fazendo, putz, a pessoa do outro lado pensa, eu nem falei ainda e essa pessoa ela já tá me perguntando várias coisas. Imagina, sei lá, quando eu realmente contar o que tá acontecendo, ela vai me encher de perguntas, vai ser mais chata ainda, então ela vai ser mais inconveniente. Então, isso é extremamente chato, inconveniente, então o assunto do vídeo não tem a ver com isso. E quando vocês pegarem aí essa técnica que a gente vai passar sobre como você pode resolver esse tipo de situação, como é que você não é a pessoa inconveniente, como é que você também, ao mesmo tempo, entende um pouco melhor o outro, do que ele tá querendo dizer para você, né? Vocês conseguem não só ter assim uma boa impressão, passar uma boa impressão, Sim. Né? Mas você consegue você acaba por consequência passando uma impressão de que você é uma pessoa
madura, que você é uma pessoa inteligente, admirável, que você é uma pessoa... Porque você está tentando entender o que o outro está querendo dizer. Sim. Né? Então, assim, você saber fazer uma boa leitura do que o outro está falando faz com que você essencial. automaticamente seja mais atraente, seja mais... Exato, sim. Colore, enfim, de várias maneiras, realmente. Então, Ju, a gente deveria se perguntar toda hora o que o outro está pensando. E a resposta é sim. A gente deve pensar em boa parte do tempo o que o outro está pensando ou sentindo, porque isso facilita como a gente vai agir perante o outro, né? Como que a gente vai se relacionar com ele, e isso vai melhorar muitas ações nossas do cotidiano com a outra pessoa. Mas, geralmente a gente tenta reparar em alguma situação assim que a gente encontra de conflito, ou que a gente mesmo ou o outro fica assim triste, né? Sim, pra baixo, né? Se sentindo sozinho, que ninguém me entende, a pessoa fica desolada, né? Sim. E aí a gente acaba não compreendendo o que o outro está pensando, por que ele está Ou o que ele pensando está isso. passando, né? Sim, é mais difícil às vezes, né? Se colocar no lugar dessa pessoa. A gente passa muito por esse tipo de situação, né? Eu acho que todo mundo às vezes se Sim. sente que não está sendo compreendido. Exato. Mas tem uma maneira de você não sentir isso, não sentir que o outro não compreende, e vice-versa. Às vezes é muito difícil a gente pegar e se colocar no lugar do outro em algum momento em que ele tá mais pra baixo, tá triste, enfim. E aí, quando a gente repara que a gente demorou muito tempo pra perceber como que ele estava se sentindo, já é tarde demais. E a gente não consegue mais compreender a pessoa. Assim, se você tá numa situação de que a outra pessoa já não tá insistindo, se comunicando, né, da mesma maneira, se ela não tá mais reagindo, né? Passou o tempo, você demorou demais. Exato. E você deveria já ter se perguntado antes mais sobre o que ela tá pensando. Então, exato. Sim, e uma situação para exemplificar isso é justamente quando você tá conhecendo alguém, que você conversa, tá no início da amizade, enfim, de um possível relacionamento, e vocês, sei lá, estão conversando há dias, vocês conversam bem, vocês trocam mensagens, e a pessoa se mostra super interessada, e aí de uma hora para outra simplesmente ela para de falar, ela para de demonstrar interesse, sei lá, às vezes você tenta mostrar interesse até em ficar com ela, beijar ela, e não sei, e ela acaba falando que não, e aí vocês se afastam, e você não conseguiu entender o que aconteceu no meio do caminho, que estava indo super bem. Você já passou por essa situação? Tipo, você tá saindo com a pessoa, tá marcando de sair agora, tá indo no rolê, vamos no shopping, vamos na... Onde mais as pessoas marcam pra sair? A gente... Tudo é café, né? No cinema. Cinema, né? Vai marcar pra dar um beijo ali e tal. E aí, de repente, na hora que você vai falar que você quer beijar a pessoa, ou que você tá pensando num namoro, você tá gostando, quer, né, dar um passo além, e aí, putz, a pessoa some, a pessoa fica quieta, né, se esconde, enfim. Não mostra mais interesse, já não é mais a mesma pessoa. Então, assim, quando você está passando por essa situação, você deveria ter se perguntado ali, antes de fazer essa pergunta, antes de dar esse próximo passo, ou mesmo durante, quando você está dando esse passo, o que a pessoa está se perguntando, né? Então, assim, você não tem que ter bola de cristal, porque, assim, depois que você perguntou, você quer dar um beijo, você quer sair, vamos namorar, e a pessoa fala não, você vai ficar numa situação de tipo, meu Deus, e agora? O que o outro realmente pensou de mim? A pessoa não gostou? Qual a impressão que ficou, né? Sim. Então você deveria, assim, não ter bola de cristal para tentar adivinhar, você nunca vai saber exatamente o que o outro... Sim, mas você tem que exercitar diariamente. Se você está se relacionando com uma pessoa, se você está conhecendo ela, é muito importante que você pegue e se coloque no lugar dela e, tipo, pense o que ela vai achar disso que eu tô falando. E tem aquela outra situação, né? Tipo, que é a famosa situação da pizza. O que a gente vai comer? Sim. O que a gente vai fazer? Vamos sair pra onde, né? Uhum. E aí um chega e pergunta pro outro, o que você quer comer hoje? E aí você fala, tanto faz, pode ser... Pizza? Não, mas vamos lá, você quer, tô olhando aqui as opções, você quer comer uma pizza ou quer comer um hambúrguer?
Aí você fala, tanto faz, o que você prefere? A pessoa fala, não, você escolhe você, pô. A pessoa insiste, ela quer ver a sua opinião. E aí você fica, tanto faz. Eu falo, não, mas escolhe, e aí? E Aí você fala, agora eu pergunto pra vocês, será que essa insistência da outra pessoa já não indica que ela está querendo realmente que você escolha? Você já passou por essa situação que você fica assim em cima do muro e você fala, vamos lá, eu quero falar que tanto faz porque eu quero agradar outra pessoa, eu quero que ela escolha o que ela quer, né? Eu quero falar pra Julia, você quer ir no shopping, quer ir no cinema, quer ir tomar um café, sei lá. Né? Você fala, tanto faz, por quê? Porque você quer agradar outra pessoa, mas aí outra pessoa fala, não, mas eu quero que você escolha. E aí você vai lá e toma uma decisão e escolhe, fala, beleza, então eu quero ir no cinema. Aí a outra pessoa, filho da mãe, só quer ir no cinema pra beijar, né? Só quer ir no... né? E aí ela vira e fala pra você, ou ele vira e fala pra você, não, beleza, pô, sacanagem, sabia que você ia escolher essa opção. E, né? Você sempre escolhe essa opção, você é muito previsível. Enfim. E aí nessa situação você pega e para pra pensar, putz, mas quem que tá certo e quem que tá errado? A pessoa que fica insistindo pro outro escolher ou a pessoa que pega e fala, tanto faz, só por educação pra deixar a outra escolher? Quem que tá errado nessa, será? E tem uma saída para essa situação? Tem algum jeito pra você sair da situação? Porque assim, se você fala, não, escolhe você, aí a pessoa fala pra você, sem opinião. Sim. Se você vira pra pessoa e fala, não, pô, vamos então beleza, vou escolher, quero comer hambúrguer. Aí você fala, mas sempre escolhe isso. Pô, sacanagem, eu gosto mais de pizza, né? Também. Mas sim, tem um jeito de você sair dessa situação. E a gente vai contar agora pra você exatamente como é que você faz, né? E responder exatamente essa pergunta, como é que você deveria realmente estar se perguntando toda hora o que o outro pensa ou não. E como é que é esse jeito, Ju? Como é que é esse processo que você faz pra entender o que eu tô pensando? Eu acho que a coisa mais fundamental é você parar de tentar focar muito nas palavras que o outro fala, né? No que ele fala mesmo, propriamente, e você começar a pensar mais na entonação, na forma como a pessoa fala. Porque é muito, muito, assim, evidente quando a pessoa realmente quer fazer você escolher a mesma coisa que ela e quando ela está te dando margem para você escolher algo que você goste, algo, enfim, que te agrade mais. Eu mesmo já passei, né, por essa situação. Tipo, a pessoa pergunta pra mim, e aí, o que você quer? Você quer, vamos comer hambúrguer, vamos comer comida, vamos comer batata recheada, sei lá, vamos comer... Dá várias opções. Arroz e feijão, né, sei lá. Ou geralmente dá duas opções, geralmente a pessoa te dá duas opções, né? Sim. E aí, eu ficava nessa de tipo, não, tanto faz, né? E realmente, eu não fazia questão, tanto faz. Você tá, na minha cabeça era isso. Então a pessoa tava certa. Como assim? A pessoa que te ofereceu. Várias opções? Não, até aí... Ela tava certa de falar que você era sem opinião? Não. Porque você acabou de falar que... Você acabou de falar assim, porque pra mim tanto faz mesmo. Você falou isso. Não quer dizer que eu não tenho uma opinião e que eu não tenho uma preferência. Sim. Mas eu colocava na frente que antes do que eu quero comer... Você dava margem pra ela escolher. Não, eu quero estar com outra pessoa. Então, assim, na minha cabeça... Tanto faz, né? O programa. Isso significa o tanto faz. Sim. Né? Sim. E aí eu ouvia isso. Sou uma pessoa sem opinião. Já que tanto faz... pra você tanto faz comer hambúrguer, ou tanto faz comer pizza, ou tanto faz... Já que você não tem opinião, então tanto faz também estar comigo ou não, né? Porque se você não tem opinião... aí já vai criando uns monstrinhos na cabeça, é verdade. Ia criando esses monstrinhos. Sim. Eu e você A gente mesmo, já passou, sim, eu e a Ju. por isso. A gente se encontra todos os finais de semana e a gente tem muito costume de assistir coisas juntos, enfim.
E às vezes tem fim de semana que eu quero assistir série e às vezes ele quer assistir gameplay, enfim. E aí chegou num dia que eu estava muito animada, porque tinha lançado episódios novos de uma série, eu acho que era La Casa de Papel, não sei. Ou How I Met Your Mother, mas enfim. E aí eu queria muito assistir, porque ele ia ver episódios muito legais e eu estava super empolgada. E eu já peguei e lancei a pergunta, tipo... Você quer ver o quê? E, né, tipo, chegou, lançou série nova, a Júlia vira pra mim e pergunta, e aí, o que você quer ver? Né? E assim... Com esse tom de neutralidade, você não vai achar que a pessoa... O que acontece? Quando a pessoa ela te pergunta, te faz uma pergunta, né, Ju? Que ela já faz uma, assim, muito Uma entonação, animada, sim, uma... quando ela já tá ou muito animada, Ou muito triste. ou muito triste. Provavelmente, ela já quer Ela já tem ouvir- uma resposta certa na cabeça ela dela. já tem uma resposta na Nesse cabeça. caso que eu falei, a resposta era, eu estava falando, e aí, o que a gente vai assistir hoje? E eu estava esperando How I Met Your Mother. Enfim, a série que eu queria. Mas... então eu demonstrei mais empolgação. Então eu já perguntei assim, né, com aquele viés dele pegar e responder o que eu queria. E a mesma coisa poderia acontecer se eu fizesse uma pergunta triste, né? Tipo, o que você quer ver hoje, sabe? Como se você estivesse tentando evitar o que a outra pessoa quer assistir, né? Tipo, putz, eu já tô imaginando que a outra pessoa vai sugerir e eu não tô afim. Então, esses tons, a forma como você fala é muito importante pra você já pegar. Inclusive, nesse dia que a gente tava... você chegou pra mim e perguntou, e aí, Matheus, o que a gente vai ver hoje? Né? Com aquele, já deu aquela batidinha assim. E aí eu falei... Putz, então, saiu um... Putz, eu tava afim de assistir, assim, uma lanzoca, assim, uma gameplay, entendeu? Novidade! E aí você virou pra mim e ficou, assim, meio triste, meio decepcionado e falou... Pô, é que eu queria ver a série. E aí, nesse momento eu errei. Porque eu não reparei, na hora que você veio fazer a pergunta animada, Sim. que você tava com tanta já vontade, esperando uma resposta. Exato. Você já fez a pergunta esperando uma resposta. Então, né? Aí que vem a grande pergunta. Então, que a gente deu um exemplo. Como que você faz pra você... Notar, né? Como que você faz pra você ler, tentar adivinhar o que o outro tá pensando, Ju? Eu presto atenção, primeira coisa, fundamental. Eu presto atenção na forma como que ele está falando, entendeu? Nesse dia, eu acho que era fundamental ele pegar e entender isso, né? Que eu disse de uma forma tão, enfim, animada, né? O que será que a gente vai assistir? Eu já estava supondo que ele ia entender, né? O que eu queria. Então, acho que o crucial primeiro é a gente pegar e entender a forma como o outro fala, porque isso já vai indicar muito o que ele está pensando. E a outra coisa que eu acho extremamente crucial é a gente fazer um combinado, né? Se por um acaso... Bom, por exemplo, nesse dia, a gente acabou assistindo o que o Teus queria. Mas antes dele pegar e falar, putz, queria assistir a Lanzoca, ele pegou e valorizou a minha ideia. Ele pegou e falou assim, olha, acho muito legal a série, acho muito bacana, quero muito assistir também, tô com saudade... Mas será que a gente pode deixar pra semana que vem, por exemplo? É porque realmente esse novo vídeo tá muito bacana. Eu queria assistir com você, passei a semana toda com vontade, mas assim, sem falta, semana que vem a gente vai assistir. Então esse segundo ponto basicamente é você valorizar o que o outro pensa, você demonstrar isso, mas você fazer um combinado, sabe? Você pegar e falar assim, será que a gente não pode ver? Ou, sei lá, comer, não sei, em um outro momento que você quer, porque eu quero, enfim. Então você não pode dar a resposta certa na hora errada, né? Então, Exato, tem um time. A hora que a pessoa chega e pergunta pra você, mas você quer comer a pizza ou o hambúrguer? Aí que você vem na sua cabeça, você se pergunta, qual que é a resposta certa? Porque se eu falo se eu escolho o que eu quero, a pessoa me julga porque eu não escolhi o que ela quer. Sim. E se eu não escolho nada e falo tanto faz, aí eu falo, você não tem opinião, você não me valoriza. Qual é a resposta certa? Não tem resposta certa para todas as vezes nessa pergunta. Sim. Você tem que analisar a situação.
Então você tem que dar a resposta certa na hora certa. E Exato. qual que é a hora certa? A hora certa de você escolher o que o outro quer é quando você repara que o outro está falando com uma certa emoção. Então, se ele está muito animado, assim, você chega animado na conversa. E aí, Ju, o que a gente vai fazer hoje? Aí você fala, vamos... Putz, o que a gente vai assistir? Vamos no Cenouradas. Brincadeira. Vamos fazer tal coisa. Então, assim, se você já chega fazendo uma pergunta animado, Sim. se o outro chega fazendo uma pergunta já animada, né? No caso, eu cheguei todo animado aqui pra Ju fazer uma pergunta. Ela tem que entender que eu já tô pensando em alguma coisa. Ela Com tem certeza. que puxar, ou você fala, o que você quer? Né? O que você pretende? Qual que é a sua ideia? Vai, vamos lá, diz aí. Ou você já lembra o que a pessoa deve ter comentado, porque provavelmente se ela tá com essa animação toda, ela comentou com você de algum lugar que ela Sim. queria sair recentemente, de algum filme que ela queria ver, de alguma série que saiu. Sim. Ela comentou isso com você, então ela tá esperando essa resposta. Ou, se ela pergunta sem um tom de animação, tipo, dá uma olhada como é diferente. E aí, Ju, o que a gente vai fazer hoje? Né? É diferente do tipo, e aí, Ju, o que a gente vai fazer hoje? Né? Assim, essa animação, tipo, geralmente eu já tô assim, tipo, e aí, o que a gente vai fazer? Tipo, pô, vamos fazer o que a gente planejou semana passada, o que eu comentei durante a semana. Exato, Né? Ou tipo, nós vamos ver aquele filme que eu falei, né, sobre. Sim. Ou se eu chegar e perguntar pra você, né, e aí, o que a gente faz esse fim de semana, né? Tipo, é diferente, já tá com um tom Sim. mais aberto, né? Então, no caso dessas emoções mais extremas, Sim. geralmente a pessoa já tem uma resposta. Sim, e ela só tá perguntando por educação, então, né, a gente precisa Exatamente. tomar cuidado bastante com esses tons. E aí, o segundo ponto que você comentou como é que, o que é uma boa prática no caso de relacionamento, de você escolher quem que vai, quem que não vai, quem que vai tomar a decisão daquela vez. Vai ser a pizza ou vai ser um hambúrguer? Uma coisa que funciona super simples. Pra quem tem irmão, isso daí é a vida da pessoa que tem irmão. Pra quem tem irmão, sempre passou por aquela coisa de ter que fazer acordos, sabe? Você ter que, em uma hora, aceitar o que o outro quer e em uma outra hora fazer o que você quer. Então, eu acho que funciona bastante. No caso meu e do Matheus, a gente se vê todos os fins de semana, né? Então, pelo menos a cada fim de semana a gente procura fazer uma sugestão do outro, entendeu? Então, se, por exemplo, esse sábado a gente tá assistindo alguma coisa que eu quero, com certeza, semana que vem eu vou estar vendo a Lanzoca junto com ele. Com o maior prazer. Porque ele viu How I Met Your Mother comigo hoje. Enfim, só pra explicitar. Então, eu acho que é muito saudável você fazer acordos com as pessoas, porque é algo justo. É algo equilibrado. Ninguém fica fazendo... O casal não fica fazendo só o que um quer, né? Eu acho que é uma coisa bastante equilibrada. E assim, qual que é a técnica que você usa? Qual que é a conversa? Quais são as palavras certas que você vai usar na hora que a outra pessoa chegar pra você e estiver super animada, tipo, o que a gente vai ver hoje, já esperando uma resposta. Vamos supor que a pessoa tá super animada. Então, o que acontece nessa situação, Joa? A pessoa chega super animada pra você, perguntando, e aí, o que a gente vai fazer esse fim de semana, tal? Eu já tô esperando que você vai falar, nós vamos assistir um vídeo de gameplay, nós vamos ver um jogo de terror, nós vamos, né, ou vamos assistir um jogo que lançou. Sim. Né? Só que você, ao mesmo tempo, na mesma semana, lançou temporada nova de... Temporada nova Qualquer série aí que eu gosto. Não lembro, é que agora acabou tudo. Então, The Crown. E aí, como é que você faz? Se eu tô chegando animado, só que você também quer dar essa resposta. Então, vou contar aqui pro pessoal o que você faz nessa situação, se os dois querem. Nessa situação, você vai ter que avaliar quem que é mais dessa vez, quem tá mais animado. Porque sempre vai ter alguém que tá mais animado. Não é possível que os dois vão estar assim, né? E aí, se os dois estiverem assim... Cara, é quase
é improvável que as duas pessoas estejam assim, o mesmo... Normalmente um sempre tá mais emocionado. E se um dos dois estiver mais emocionado pra tomar aquela ação, aquela pessoa deveria virar pro outro que também tá animado, tá querendo escolher, tipo, hoje eu quero pizza, o outro, hoje eu quero hambúrguer. Se o outro tá mais emocionado, se você tá mais emocionado, você deveria virar pra pessoa e falar: meu, putz, da hora, pizza, eu quero de calabresa, entendeu? Eu quero de calabresa, meia calabresa, meia marguerita, que eu sei que você curte, sabe? Só que, meu, putz, eu tava muito afim de um hambúrguer dessa vez, porque, putz, faz muito tempo que eu não como. E, putz, dessa vez a gente tá passando aqui na frente do sei lá, Não vamos fazer propaganda, assim. X. Hambúrguer X, que Hambúrguer eu adoro. X, muito E, bom. meu, não dá pra perder essa oportunidade. A gente tá aqui no shopping, faz tempo que eu não vou. Então, vamos fazer assim, amor. Ó, dessa vez a gente vai ali, nessa hamburgueria, mas na próxima a gente vai comer uma pizza. E, ó, vai ser meio hambúrguer. A gente vai pra Itália, se você quiser. Pizza É isso. meia Vai fazer calabresa certinho. e meia marguerita. Delícia. E você já deixa marcado. Então, Exato. Então, assim, você... Bem importante. Elogia o que a outra pessoa sugeriu, né? Você mostra que você teve interesse, que é uma ideia legal, só que não é a que você mais gostou naquele dia, porque naquele dia você estava com uma ideia, né? Com uma pré-ideia já, né? Então você valoriza primeiro o que o outro sugeriu e depois você pega e sugere o seu ponto, enfim, a sua atividade, se você quiser muito ela naquele fim de semana. Então, assim, por que você deveria estar pensando, por fim, em tentar entender, tentar ficar fazendo essa pergunta o tempo todo do que o outro está pensando? Bom, porque você vai matar um monte de conflito já daí, né? Sim, você vai com conseguir... certeza. Você melhora a relação do casal, né? Você facilita a comunicação entre vocês dois. E ninguém fica guardando, sabe, segredos um pro outro. Isso é muito importante, porque se um guarda e o outro sempre fala e nunca escuta, isso vira uma avalanche em algum momento. E, enfim, só tende a quebrar o relacionamento. Essa questão de ficar guardando o segredo, né? Você não ficar guardando rancor, né? De alguma situação que você não gostou. Sim. Tipo, a outra pessoa, eu cheguei todo animado, não é possível que ele não percebeu, né, que eu queria fazer tal coisa, ir pra tal lugar. Tipo, caramba, sério mesmo que a pessoa não adivinhou o que eu queria? E assim, e também não é só erro de você se você não estivesse fazendo essa pergunta ou não estiver tentando buscar aí qual que é a maneira que você faz para extrair a informação da outra pessoa. Sim. Não é só erro seu, se você estiver fazendo de tudo para tentar entender outra pessoa, se você tiver, assim, realmente... Você pelo menos está se esforçando, né? Pra tentar tirar do outro e aí, às vezes, o outro também não colabora, né? Então, não é só erro seu de você... Se você não estivesse perguntando o que o outro está pensando, né? Se a outra pessoa também não estiver falando o que ela está sentindo... Sim. Também é erro da outra pessoa. Atrapalha, sim. Assim, você precisa sim fazer de tudo que você puder para você tentar extrair a informação da outra pessoa, do que ela tá pensando. Primeiro você dá um chute, né? Então assim, primeiro passo. Qual que é o primeiro passo para você tentar entender o que o outro tá pensando? Você precisa dar um chute do que... Mas não sendo insistente, novamente. Você precisa... Dá um chute. Você não vai chutar várias coisas, ficar perguntando toda hora. Sim. Vai dar um chute. O que eu acho que eu fiz, ou né? falei Que a pessoa tá chateada. E você tem que fazer isso de uma forma objetiva. de uma forma objetiva. Você Sim. não pode ficar sendo subjetivo. Porque geralmente as pessoas chegam nessa parte e elas travam, tipo... Será que você... Não sei, talvez tenha entendido que eu quis dizer... Naquele momento, isso, mas assim... Não. Você precisa chegar na outra pessoa e falar, eu tava falando desse assunto com você, e aí em algum momento eu mencionei
né? Esses dias a gente tá numa discussão sobre maquiagem. Maquiagem. Né? Porque a Ju, ela tem várias maquiagens, estilos de maquiagem que ela mandou, inspirações que ela gosta. Tem várias inspirações de maquiagem que eu mandei pra ela, que ela pediu, eu falei, mas o que você gosta? Muito atencioso, por sinal. Mandei e ela falou, não gosto. Contrastou totalmente os gostos. A gente ficou tipo, caraca, mas você gosta disso? E, nossa, você gosta disso? E não sei das quantas. E aí acabou que eu fiquei meio chateada com alguns pontos da conversa. E o Matheus pegou e me perguntou, putz, eu acho que você tá triste porque talvez tenha soado como se eu estivesse reclamando da maquiagem da menina que você segue. Eu suponho que seja isso, e aí você ficou chateada. E não tinha nada a ver, mas assim, foi uma pergunta direta. E quando as perguntas são diretas, elas são tão mais fáceis, assim, leva para um caminho tão mais fácil, porque aí é só você responder, não, não é isso. Só que também faz parte do papel da outra pessoa que está chateada pegar e falar assim, tá, não é isso, mas o que que é? E aí você explica. E aí eu tive que explicar para o Matheus, fazer uma reflexão aqui no meu subconsciente. Tá, por que eu estou tão chateada com essa questão da maquiagem? E eu expliquei pra ele. Aí que veio, enfim, aí o a resultado, né? Assim... Aí o resultado não é relevante, mas o grande ponto quer dizer, depois eu acho que assim, eu encontrei meios de fazer... Eu descobri que na verdade você estava triste porque você não estava encontrando... Algo que agradasse os dois. Que agradasse os dois. Exato. E não tinha nada a ver, porque eu imaginei em algum momento que eu tinha feito um comentário do tipo, eu não gosto desse tipo de maquiagem. Em outro momento da conversa eu falei, fulana que você conhece, ou que você segue, ou que, enfim, usa esse tipo de maquiagem, logo eu não gosto da maquiagem que fulana usa. Sim. E aí eu pensei que poderia ter soado dessa forma. Né? E você deveria estar se fazendo essas perguntas, porque às vezes você vai acertar. E se você, mesmo que você não acerte, por que você precisa fazer essa primeira pergunta? Porque você desarma a outra pessoa. Você mostra que você realmente tentou criar uma situação do porquê que eu possivelmente errei. Por que eu possivelmente deixei a outra pessoa triste. E quando você mostra isso, você desarma a pessoa, você deixa ela mais... Isso é elite. Resumindo, isso daí é elite, tá? Isso daí é elite. Porque a sensação que eu tenho quando ele faz esses tipos de pergunta pra mim é que ele é uma pessoa muito atenciosa, muito observadora. E isso faz total sentido, assim, é total importância. Faz muita importância pra mim. Então quando você faz essa primeira pergunta, você deixa a outra pessoa um pouco mais... Você se mostra vulnerável, a outra pessoa fica feliz, né? E você, enfim, quando ela realmente... E aí você vai fazer a abertura pra você realmente fazer a pergunta que importa, que é... Logo, se não é isso que eu comentei... O que é, então? O que você está se sentindo? Sim. E aí quando você tem a abertura para fazer essa pergunta para outra pessoa e ela conta, e aí você realmente demonstra que você está buscando jeitos, meios de poder ajudar a outra pessoa ou não fazer ela triste da próxima vez. Exato. Quando você consegue mostrar para ela vai te falar o que ela estava sentindo e você vai conseguir, enfim... Ajudar, enfim. Ou consertar essa situação. Exato. E Júlia, por fim, qual que é o passo que você recomenda aí pro pessoal para aquela pessoa que tá com problema assim de, eu não consigo entender o que as outras pessoas estão pensando de mim, né? Eu saio, eu tomo fora, não sei o que aconteceu, ou eu falo que eu quero hambúrguer e a pessoa vira pra mim e fala, sabia, sempre escolhe isso, previsível, não escolhe, só escolhe o que você gosta. Qual que é o primeiro passo pra pessoa sair dessa situação? Sim. Eu acredito que o primeiro passo, antes de tudo, é aquilo que a gente comentou, que é você avaliar a forma como está sendo dita a mensagem, né? O tom que a pessoa está falando, se ela está triste ou se ela está animada, porque isso daí vai indicar se ela já tem uma ideia pré-estabelecida na cabeça dela. E aí isso já te conduz, sabe, para uma resposta. É como se, enfim, uma colinha na prova, entendeu? Você já está entendendo mais ou menos para que caminho você tem que ir. Maravilha. Mais algum recado? Eu acho que o segundo ponto, além disso, se você entendeu que a pessoa quer uma ideia dela, você tem que avaliar se vocês
balanceiam, né, essas escolhas de atividades, se não é só um que escolhe, se não é só um que, que demonstra, né, a sua opinião, porque é muito válido que tenha um equilíbrio, né, dentro de um casal 7, né? É muito importante. E eu acho que assim, o último comentário que eu tenho é se é importante que não só você saiba disso, mas é importante que a outra pessoa também saiba. Sim. Que você precisa ter, você precisa em certo nível tentar se adivinhar colocar no lugar, o que o outro né? está pensando, Sim. ou se colocar no lugar e tentar entender o que a outra pessoa está pensando. Sim. Então, assim, você precisa em certo nível ter um certo nível ali de bola de cristal. Você precisa ter uma técnica para você compreender. Só que não adianta só você ter essa técnica e tentar entender o que o outro está pensando, se o outro não faz nada, não se esforça, né? Também não soubesse sobre isso. Então, assim, se você tem alguma pessoa que precisa também saber disso, ou se o seu amor, a pessoa com quem ainda você não se gosta, tocou, né, gente? ainda não sabe disso, manda esse vídeo pra ela. Já compartilha aí. E pros seus amigos também, que você percebe que talvez seja um problema. que estão sendo enganados ou que não estão indo pra frente nos relacionamentos, manda também. Com certeza, importante. É isso. Bom, esse foi o nosso vídeo. Até mais. Ai, agora tomara que tenha gravado.